Então, pessoal, prosseguindo aí no nosso assunto transformadores, até então a gente só explicou o princípio de funcionamento e falou dos aspectos construtivos. Agora vamos ver um transformador funcionando. Olha aqui esse pequeno transformador monofásico, bastante didático. Núcleo de ferro laminado, várias bobinas enroladas numa coluna central. E essas bobinas, 8 no total, tem todos os terminais trazidos aqui para fora. Perceba, vermelho e preto são dois terminais de uma bobina. Então eu tenho 4 bobinas aqui nesses 8 terminais. Do outro lado a mesma coisa. Eu vou usar esse lado de cá como um primário, o que recebe a alimentação da rede. 2 fiozinhos, passei pelo voltímetro e saí do variac, que também é um transformador. Um autotransformador com número de espiras variável. À medida que eu giro esse volante, eu vou variando internamente com uma escovinha de contato o número de espiras e daí varia a tensão aplicada. Do outro lado, eu tenho a saída, conectei aqui também um voltímetro. Gostaria de observar que eu fiz 2 ligações diferentes. Do lado de cá, todos esses terminais iniciais estão fechados, estão ligados em curto. E todos os terminais finais de cor preta estão também conectados. Isso significa, eu liguei as 4 bobinas em paralelo, terminais em comum. Só para relembrar o que a gente já sabe, ligação em paralelo, eu tenho a mesma tensão em todos os elementos, em todas as bobinas no caso, e as correntes eu somo. Nós não temos mais a plaquinha desse transformador muito antigo, mas eu tenho de memória, cada bobina dessa tem um projeto nominal de 110 volts, 1,5 amperes, tá? Ou seja, potência de 110 vezes 1,5, 165 volt-ampere. Se eu somar das 4 bobinas, eu tenho 660 volt-ampere. É o que está anotado aqui. Do outro lado, uma pequena diferença. Eu peguei um terminal vermelho, coloquei no voltímetro, e o terminal pretinho conectei em série no vermelho da bobina seguinte. E assim por diante, pretinho no vermelho e finalmente a saída que foi para o voltímetro. Não sei se você percebeu, eu liguei as 4 bobinas em série, final de uma no início da outra. O que significa isso, que nós já sabemos da eletricidade básica. As tensões se somam, 110 volts de cada uma, vezes as 4, eu vou ter aqui 440 volts. Ao passo que a corrente é única em todas elas, certo? Ligação série. Pois bem, nós dissemos na teoria que esta tensão vai se relacionar com a do secundário pelo número de enrolamentos, pelo número de espiras. Se eu tenho aqui 4 bobinas de 110 volts em paralelo, eu vou aplicar 110 volts. Do outro lado, eu devo obter 4 bobinas de 110 em série, 440 volts. Vamos ver se isso é verdade. Mostrador do voltímetro, eu vou acionar aqui em cima o meu variac e vou crescer a tensão até até 110 volts. Eu estou usando a escala de 600, é a numeração de baixo. 50, 60, 80, perceba, já estou ali com 100 volts. Pronto, 110 volts aplicado ao primário. No secundário, quanto eu tenho? Observe com atenção, estou na escala de 600, fundo de escala 600 é a numeração de baixo, estou tendo precisamente 440 volts. Observe no mostrador. Ok?
Então esse é o nosso transformador. O que mais podemos observar? Se eu diminuir a tensão, vou cair aqui para 50 volts. Quanto eu devo ter do outro lado? Já dissemos na teoria que a relação se mantém. Se eu entrava com 110 e obtinha 440, eu multiplicava por 4 a tensão no secundário. Se eu estou entrando com 50, do outro lado eu devo ter 200 volts. Precisamente, na escala de 600, 200 volts. Então esse é o nosso transformador. Algumas dúvidas para a gente exercitar a cabeça. Se eu não ligar todas essas bobinas, ligar apenas uma, eu tenho a mesma tensão no secundário? 1 minuto para pensar. Resposta: tenho sim. Porque esta bobina está enrolada num núcleo de ferro que promove um fluxo magnético variável que induz a tensão no secundário. Qual seria a diferença de trabalhar com uma bobina ou com 4? 1 minuto para pensar. Acho que todos perceberam, né? A contribuição de cada bobina é 1,5 amperes. Se eu uso as 4, 6 amperes. Então o produto tensão-corrente é muito maior. Significa que, se eu usar uma bobina só, eu não transfiro toda a potência, transfiro a de uma só, 1/4 da potência total. Por isso eu vou ligar todas as bobinas do transformador, para que ele trabalhe com a plena potência de 660 volt-ampere. Perfeito? Esse é o nosso equipamento transformador que a gente só tinha visto em teoria. Agora, funcionando.